Olá e boas-vindas a essa análise estratégica. A ideia aqui hoje é atuar como uma verdadeira consultoria digital exclusiva, totalmente desenhada para equipar quem está começando um pequeno negócio. Vamos falar sobre aquela mentalidade essencial, as rotinas e as ferramentas que a gente precisa para escalar de um jeito sustentável, porque, vamos falar a verdade, quando chega a hora de sair do amadorismo e profissionalizar a operação de vez, ter esse arsenal em mãos é exatamente o caminho a seguir. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pilares essenciais. A gente começa com o planejamento estratégico, passa pelas rotinas e produtividade diária, conhece o arsenal digital essencial, mergulha na organização e vendas online e, para fechar com chave de ouro, gestão financeira e crescimento. É um fluxo super lógico, indo daquela fundação até a execução do dia a dia. Bom, começando pela nossa primeira etapa, o planejamento estratégico. A questão é que todo empreendimento que dá certo precisa começar com uma base firme como uma rocha, não tem jeito. E essa autoridade toda num negócio começa com o que a gente chama de tripé do empreendedorismo. Quem empreende hoje em dia precisa ser meio que um malabarista, né? Equilibrando 3 pratinhos ao mesmo tempo. A organização administrativa, a habilidade técnica para criar o produto em si e aquela capacidade interpessoal para fazer contatos e, claro, vender. Porque é só pensar no seguinte, de nada adianta ter um produto espetacular se a parte administrativa é um caos absoluto ou se falta aquele traquejo na hora da comunicação. E para desmistificar o planejamento estratégico, a gente pode resumir tudo em 3 passos práticos. Primeiro, conhecer o valor único do produto. Segundo, entender perfeitamente quem é o público-alvo e onde estão os melhores canais de venda. E terceiro, mas super importante, estabelecer metas SMART. Ou seja, traçar objetivos de curto e longo prazo que sejam muito específicos e mensuráveis. Afinal, sem um direcional bem claro, qualquer esforço no dia a dia é, literalmente, um tiro no escuro. E essa imagem ilustra perfeitamente a essência desse primeiro passo. Um criador, como um artesão moldando argila ali na hora, precisa primeiro reconhecer a qualidade e a exclusividade da sua própria arte. O que faz esse produto ser tão diferente do resto? Descobrir esse grande diferencial é exatamente o que permite promover a marca no mercado de um jeito que realmente funciona. Legal, agora a gente entra na seção 2, rotinas e produtividade diária. É aqui que a gente vê como transformar aqueles objetivos estratégicos gigantescos em práticas de produtividade super organizadas no nosso dia a dia. E olha só, o grande pulo do gato aqui é separar as coisas. É absolutamente crucial isolar os compromissos fixos, aqueles que têm hora marcada para começar e acabar, das tarefas diárias e dos projetos contínuos. Se a gente joga tudo isso num balaio só, é a receita perfeita para o caos operacional e para perder um monte de prazos. Agora, uma coisa bem interessante, quando a gente mapeia a função exata para a ferramenta certa, cria um fluxo de trabalho simplesmente à prova de falhas. O Google Agenda fica estritamente para os horários fixos, reuniões e consultas. O Todoist entra em cena para gerenciar aquelas listas de tarefas diárias. E o Trello, por ser bem mais visual, é perfeito para mapear grandes projetos ou o calendário de conteúdo. Cada macaco no seu galho. E aqui vai um truque de consultoria, tá? Configurar tarefas recorrentes e automatizadas é pura mágica. Por exemplo, agendar no sistema algo como, todo dia 10, fazer o planejamento mensal de conteúdo. A gente pega uma obrigação super chata que poderia passar batida e transforma num hábito inegociável que roda no piloto automático. A gente tira esse peso enorme da memória e delega toda a responsabilidade para o sistema. É um alívio total. Indo para a seção 3, o arsenal digital essencial. Com a mente mais leve e as rotinas mapeadas, a operação precisa de um conjunto de ferramentas muito bem escolhido para não estourar o orçamento com custos fixos enormes logo de cara. O armazenamento em nuvem, por exemplo, é muito mais que um simples backup contra aquele computador que pifou do nada. Ele funciona como um verdadeiro arquivo de aço, estruturado em pastas, para separar o comercial do financeiro, garantindo que contratos e planilhas vitais estejam a um toque de distância, ali no celular, de qualquer lugar do mundo. É agilidade pura. E para quem está sempre correndo para lá e para cá, aplicativos como o Cam Scanner salvam vidas, viu? Usando só a câmera do celular, dá para digitalizar na hora aquele recibo térmico que apaga com o tempo ou um contrato super importante que acabou de ser assinado. A organização acontece no exato momento da ação, nada de acumular papelada para tentar resolver depois no escritório. E falando em imagem, a identidade visual de uma pequena empresa grita para o mercado o nível de profissionalismo da operação. O Canva é hoje uma plataforma incrível e super acessível para dar aquele toque profissional na marca. Dá para criar praticamente de tudo, de um papel timbrado impecável para enviar propostas, até assinaturas de e-mail ou rótulos super bacanas para os produtos.
Aliás, um rótulo bem feito é como um vendedor silencioso. É a primeiríssima impressão. Ele gera confiança com informações claras, destaca o que tem de melhor ali, tipo um apelo ecológico ou artesanal, e ainda garante que o negócio está seguindo direitinho todas as normas de segurança, como as da Anvisa ou do Inmetro. Então não dá para negligenciar essa parte. Entrando na seção 4, organização e vendas online. Agora a gente vai ver como essa casinha arrumada digitalmente se traduz, na prática, em mais vendas na internet. O WhatsApp Business, por exemplo, não é só para mandar mensagem de bom dia. Ele é quase um sistema de relacionamento completo. A primeira grande vantagem é separar a vida pessoal da profissional, o que já traz uma paz de espírito gigantesca. Dá para usar etiquetas para organizar os contatos, colocar uma foto de perfil bem profissional e o melhor de tudo, fechar vendas ali mesmo, na conversa, usando catálogos virtuais e links de pagamento diretos. É prático demais. E claro, marcar presença de forma ativa nas redes sociais é a estratégia definitiva de crescimento. O Instagram e o Facebook são as vitrines essenciais para chamar a atenção de gente nova. Com o tempo, essas plataformas são perfeitas para transformar uma galera que estava só olhando em uma base de consumidores extremamente leais à marca. E chegamos à seção 5, gestão financeira e crescimento. O assunto agora é decisivo, garantir que o negócio não só passe ileso pelos primeiros meses, mas que cresça com força e de forma sustentável. A rotina financeira semanal tem que ser tratada como algo sagrado, sem exageros. É aquele encontro inegociável na agenda para atualizar os sistemas ou planilhas, organizar ativamente o que tem para pagar e receber e emitir as notas fiscais pendentes. Fazer isso toda semana garante que o fluxo de caixa fique sob controle absoluto e que o lucro seja algo real e visível, e não apenas um palpite. E essa citação aqui resume muito bem o porquê disso tudo. Empreendedores de sucesso planejam de forma sistemática e registram as finanças meticulosamente. Essa prática é a única bússola de verdade para reavaliar a rota e tomar decisões estratégicas para o crescimento. A intuição de quem empreende é fantástica, claro, mas os números e os registros nunca, jamais mentem. O que nos deixa com uma reflexão final bem provocativa. A rotina que está sendo executada hoje, esses sistemas diários de agora, conseguiriam suportar o crescimento gigante projetado para amanhã? O planejamento estratégico tem o seu verdadeiro teste de fogo na próxima segunda-feira de manhã. Então fica aqui essa reflexão para instigar a mente. A estrutura construída hoje é feita para durar e escalar? É hora de arrumar esse arsenal digital e colocar a mão na massa.